Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Navarro, da Movo RH, e hoje eu tô com a Mari Martinez, minha parceira aqui na Movo RH, e a gente vai falar um pouquinho sobre People Analytics para vocês. Oi, pessoal, tudo bom? Gabi, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui e falar de um assunto que eu gosto bastante. Acho que pra gente começar, a primeira coisa que todo mundo tem bastante dúvidas, né? Ainda mais que People Analytics é um tema que tá em alta, que todo mundo que tá iniciando no meio de RH. Então, a primeira pergunta não tem como fugir do o que é o People Analytics, Mari? Perfeito. Eu costumo brincar que eu já trabalhava com People Analytics antes de existir esse termo, porque na verdade é algo que já se praticava no RH, só que de uma maneira até que quase que operacional, não muito estratégica, não muito analítica. Mas basicamente People Analytics é tudo que se relaciona a dados utilizado para pessoas, né? Para a área de pessoas, de desenvolvimento. Então a ideia é que eu possa coletar, monitorar e entender e criar análises que permitam dar suporte aos gestores, à diretoria, enfim, ao board estratégico de uma companhia para a tomada de melhores decisões. Então, a gente fala desde KPIs básicos de RH, o famoso turnover, a, por exemplo, pesquisas de clima ou diagnóstico, passando também, às vezes, por pesquisas de entendimento de treinamentos, enfim, eu brinco que dados, céu é o limite. Então, é isso, é usar data science, data intelligence voltada a pessoas, daí o nome People Analytics. E acredito, né, Mari, que dá até para pegar também, entender ali o comportamento dos nossos talentos, né? Então, quase como fazer uma trilha, né? Seja ali para os treinamentos que eles estão fazendo, qual treinamento que ele tem mais interesse. Então, não só, né, da tomada de decisões, mas também para conseguir mensurar o comportamento de cada um dos nossos talentos, né? Sim, total. Até porque a ideia de você desenvolver uma área de People Analytics dentro de RH é que você possa cada vez mais trazer análises mais sofisticadas. O que eu quero dizer com isso? Existe aquele tipo de análise que a gente consegue interpretar e comunicar o cenário atual, mas existe também o tipo de análise que você faz com base em uma série de dados que são análises preditivas. Então eu consigo chegar para você e dizer, olha, se seguir por esse caminho, a tendência é que a gente chegue nesse resultado dentro da empresa. Então, sim, avalia não só o comportamento, mas eu diria também, mais do que o comportamento, o perfil. Então, pode te dar um retrato de perfil, você aplica isso a recrutamento e seleção, você aplica e... É mais fácil me perguntar onde você não aplica, eu diria, porque você pode trazer essa inteligência para tudo. Então, o mesmo movimento que o mercado tem de trazer inteligência de dado para os clientes, para o negócio, avaliar o que as pessoas, por exemplo, estão consumindo, a gente traz o mesmo racional, só que focado para pessoas, olhando a organização como um ecossistema próprio e entendendo quais dados eu tiro, tiro não deixa de ser, quais dados eu tiro, quais dados eu utilizo, para que serve. Porque assim, eu costumo dizer, coletar dado por coletar Não adianta. não adianta. Você tem que entender para o que você quer aplicar aquela análise, aquela coleta de dados. Senão não faz sentido. É melhor nem perguntar. Eu acho que esse ponto é super importante mesmo frisar, né? Porque às vezes, justamente por estar tão em alta com essa questão de People Analytics, as pessoas, não, quero medir tudo. E é exatamente o que você falou. Tá, mas o que que você vai fazer com esses dados? Por que que esses dados são importantes, Exato, né? Tem que exato. ter esse pensamento por trás também, né? Essa análise, né? Tem que ter uma estratégia. Não adianta eu simplesmente. Porque é a palavra da moda fazer pesquisa de clima, sair fazendo pesquisa de clima se eu não vou tabular, eu não vou analisar, eu não vou criar planos de ações em cima, eu não vou aplicar esses planos de ações dentro do meu dia a dia. No final do dia, se você fizer isso, você vai frustrar as pessoas, você vai se frustrar e você vai coletar um monte de dados interessantes que você vai engavetar. Então, mais do que o que é People Analytics, mais do que a sua definição para que serve?
Perfeito, e vamos já engatar essa pergunta, para que serve o People Analytics, né? Eu diria que o People Analytics ele pode ser uma ferramenta muito poderosa para um RH se tornar estratégico, então sair daquela atuação operacional, quase de departamento pessoal, e fazer com que o RH se torne de fato um parceiro de negócios dentro da empresa, né? Para isso você precisa, entre muitas outras coisas, se embasar em dados. Eu costumo dizer que contra dados não há argumento. Então, quando eu chego para o meu CEO e eu trago uma informação da visão, por exemplo, que os meus colaboradores têm de um pacote de benefícios, eu estou mostrando para ele em dados que talvez, sei lá, aquele benefício que o CEO está querendo implantar não é o que as pessoas estão precisando. Então, ele vai investir dinheiro em algo que no final não vai trazer o resultado que ele espera. Ou seja, o People Analytics acaba sendo super importante também até para a gente economizar, né? Porque a gente vai ser muito mais estratégico aonde colocar dinheiro, aonde investir. Exato, não é nem economizar, né? É te dizer assim, aonde você precisa investir dinheiro. Porque uma coisa que eu percebi é que existe muito a visão do... Sempre existe a visão do que a gestão, né? As pessoas que estão ali na frente diretiva estratégica têm, que é uma visão, obviamente, que tem que se levar em consideração e que tem muito a agregar, mas também existe uma visão dos próprios colaboradores, quem está vivendo no dia a dia, trabalhando na operação, usando a ferramenta XYZ, que às vezes o CEO acha que é maravilhosa, mas na prática não é. Então, assim, existem muitas coisas que o RH podem fazer e que às vezes até parece pincelar um pouquinho na área de operações, mas né, são áreas que têm que ser parceiras, justamente para isso, para eu trazer alguns retratos, né? E mais do que retratos, trazer algumas previsões e me antecipar em algumas ações. Um RH estratégico, ele não é o RH que sai para apagar o fogo, ele é o RH que previne. Ele trabalha em prevenção, seja do que for, né? Perfeito, perfeito. Legal, Mari. Então a gente já falou um pouquinho, né, do que é, quais são as importâncias, mas acho que o pessoal de casa quer saber também como estruturar isso, né, no RH, na sua empresa. Então, como é que a gente pode estruturar ali uma área de People Analytics dentro do RH? Maravilha. Eu acho que existem algumas variáveis que é importante considerar, né? Geralmente, o profissional de RH, ele vem de algumas formações que são formações de ciências humanas, ou, né, saúde, no caso de psicólogos, por exemplo, é o meu caso. É o nosso caso, na verdade. E nossa formação, ela não é estruturalmente estatística. Então, acho que isso é uma questão a ser levada em consideração. Como todo projeto, eu nunca gosto de começar uma implantação pelo nível mais sofisticado. Porque você tende a encontrar muitas barreiras, e aí independe se é People Analytics ou qualquer outra coisa. Mas você tende a encontrar muitas barreiras, ter muitas dificuldades para transpô-las, e provavelmente você não vai conseguir o resultado que você quer, isso vai te frustrar, e aí você já viu, né? Não vai conseguir implementar. Então, eu costumo brincar que é baby steps, começa pelo pouquinho. Vamos aprender a fazer o arroz e feijão básico, bom, e depois a gente pensa aí evoluir. Numa coisa mais sofisticada. Quer começar People Analytics? Não tem que já sair contratando analista de BI, estatístico, que é inclusive uma tendência que ainda é mais forte fora do Brasil, ainda dentro do Brasil, as estruturas de RH ainda não estão incorporando essas pessoas, né? Ou seja, pessoas específicas de Data Science, Data Analytics, trabalhando para o RH. Eu digo que esse seria meu sonho, inclusive, mas né, vamos por partes. Comece pelo básico. Olhe para dentro do seu RH e veja se você mede os KPIs básicos, eu diria. Eu sempre começo por aí. Não adianta eu querer fazer uma análise de equidade, de gênero dentro da minha empresa, se eu não sei nem meu turnover, eu não sei nem quantas pessoas eu tenho, tá? E até fazer um parênteses nessa questão de gênero. Lembrando que você nunca vai ser a pessoa que vai dizer qual é o gênero de quem. Então eu vejo que tem aqui 50 mulheres, 50... Você tem que perguntar. Você tem como que a pessoa fazer se identifica. Como a pessoa se identifica, né? Então, assim, só fazendo esse parênteses, a gente guarda isso para diversidade. Mas comece pelo básico. Então, comece medindo mensalmente, montar um dashboard estático, o famoso quadrinho de gráficos no seu Excel,
Quantas pessoas entraram nesse mês? Quantas pessoas saíram? Qual é o meu turnover? Lembrando que turnover não é volume de desligamento, tá? Turnover é índice de rotatividade. Ou seja, se uma empresa está em pleno crescimento, como acontece muito com startups, então tem um volume grande de contratações, esse turnover também vai ser alto, não é só a saída. Comece medindo as saídas. Então, um desligamento que a gente chama voluntário e involuntário. Quem pediu para sair, quem eu mandei embora. Qual é o volume disso comparado ao número de pessoas que eu tenho dentro da minha empresa? Ou até por área também, né? Por área. E isso assim, lembre-se que os dados eles têm que se adaptar à necessidade da sua empresa. Se eu trabalho numa indústria e eu tenho a necessidade de medir absenteísmo por uma Perfeito. série de questões ligadas a sindicato, meça. Eu venho de um mercado de comunicação, de agência, a gente não mede absenteísmo. Mas eu media muito índice de desligamento por área, porque eu percebia que existiam áreas com rotatividade muito maior do que outras. Comece medindo, outro indicador básico de recrutamento e seleção é quantas admissões, a gente já tem quantas admissões e quantos desligamentos. Aí você pega admissões, coloca uma lupa. Dessas admissões, quantas são novas contratações, ou seja, novas vagas que eu abri, e para uma empresa que está crescendo isso é extremamente importante, e quantas são reposições. Só esses dados eu já consigo tirar algumas informações. Eu consigo entender qual é o volume de pessoas que está saindo e desse volume, se eu estou mandando mais gente embora ou se elas estão pedindo para sair. Se sou eu que estou mandando mais gente embora, opa, alguma coisa tem de errado. Ou eu estou contratando pessoas que não estão fazendo sentido para a vaga, ou eu tenho uma gestão que não está estruturada, ou eu tenho falta de processos, ou eu tenho tudo junto, né? Alguma N coisa fatores. tem dentro da empresa. Exato. E aí depois eu vou te dizer como é que você investiga isso, mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. Depois, com o volume, por exemplo, voluntário, eu consigo entender que, opa, tem gente querendo deixar a minha empresa. Eu trabalhei numa empresa, Gá, que no começo eu tinha índices de desligamento voluntários que batiam 20, 30%. Nossa. Isso é muita coisa. Pensando numa empresa de 30 pessoas, você ter 30% saindo todo mês, é complicado. E aí você vai falar do quê? Provavelmente, que foi o caso, políticas de retenção. Políticas de retenção e também atração, tá? Porque não é porque a pessoa pediu para sair que eu não contratei errado. Quando eu olho o tipo de vaga, eu tô já junto com o meu índice de desligamento entendendo, bom, se eu tenho muita gente pedindo para sair, obviamente eu vou ter muita reposição. Se eu tô mandando muita gente embora, obviamente eu vou ter muita reposição. Se eu tô abrindo novas vagas e eu tenho muitas admissões, minha empresa tá crescendo. Tudo isso, você vai fazendo links, você vai... literalmente aquele jogo que a gente fazia quando era criança, de ligar os pontos. Uhum. A análise começa por aí, do básico. O que esse quadro de informações me diz hoje? Interpretação, basicamente é isso. Fórmulas, putz, joga no Google. Você tem a fórmula do turnover, do desligamento, do que você quiser. Essa é a parte do fácil. Turnover, pelo tempo de experiência, pelos 3 meses, que também é super importante para a gente medir o onboard e a retenção, né, desses novos talentos. Também. Geralmente, a gente começa a aplicar esse tipo de indicador depois que eu passei ali uns 3, 4 meses medindo o básico. Perfeito. Dominei aquilo. Putz, agora é essa. Vamos colocar outra lupa nessa galera que tá saindo, por exemplo, no voluntário que tá pedindo para sair. Vamos ver dessas pessoas quanto tempo elas tinham de casa. E eu posso, por exemplo, ainda ver se elas passaram por um processo de onboard. Ai, como é que eu faço isso, Mari? É aí onde mora a maravilha do People Analytics. Aí eu começo a criar outras ferramentas para me dar outras informações. Por exemplo, entrevista de acompanhamento. Um acompanhamento ali do tempo de experiência da pessoa. Entrevista de desligamento. Traz muitos dados. E aí, existem muitos formulários que você procura na internet e você acha de referência. Até hoje eu também faço várias pesquisas sobre isso. Mas você vai começar a perceber que as perguntas que você vai criar, elas vão estar de acordo com a necessidade da empresa que você trabalha. Por isso que é importante você conhecer a empresa em que você tá. Ou que você tá prestando serviço, tá? Porque isso não é só quem
trabalha internamente que pode fazer. Para entender as necessidades dela. De novo, não adianta eu sair medindo absenteísmo se não faz zero sentido para aquela empresa. É uma empresa que trabalha por produtividade, não trabalha Sim. marcação de ponto, E acho né? que, até trazendo isso que você falou, é exatamente por isso que a gente preza tanto e a gente fala tanto que aqui na Mova a gente customiza tudo. Por quê? Exatamente pelo que a Mari falou, né? A gente entende que e aqui tá a prova, o porquê cada empresa é muito diferente uma da outra, cada uma tem sua Exato. realidade, logo eu vou ter que criar métricas diferentes, trazer projetos diferentes para cada uma delas, né? Então não Sim. adianta ter ali algo pronto que eu vou mandar para todos os clientes, porque a gente sabe que cada empresa é diferente. Exato. E acho que um ponto legal também de trazer aqui, Mari, é exatamente isso que você falou. Tem várias áreas, né, do RH para a gente medir, e inclusive até medir cada passo, né, que é o que você falou do nosso talento, do nosso candidato. Então, o que ele passou? Ele passou pelo onboard, ele passou por esse treinamento, e daí a gente começa até, às vezes, perceber, putz, pessoal que saiu de 2 anos, você acaba percebendo que, às vezes, teve um treinamento que a maioria daquelas pessoas não participaram de X evento, e que aí talvez aquilo foi importante para ter uma união ali da equipe, para engajar mais, para uma adaptação, né, para integração, principalmente para a empresa que está hoje online. Então, participar, né, de cada ação que o RH traz é importante até para essa integração, principalmente hoje no online. Sim. E tem um detalhe muito importante, tá? Não adianta só o RH ter a cultura de olhar os dados. Essa cultura de People Analytics, ela tem que ser, quando você começa um projeto desses, você, sponsor, dono, qualquer nome que você tenha dentro, enfim, dessa implantação de projeto, você tem que entender que existe uma etapa, um período de, eu vou inventar a palavra, aculturamento dessa expertise. Eu preciso mostrar para os meus diretores, para os meus líderes, para o meu CEO, a importância desses dados e para que eles servem. E eles precisam, principalmente o CEO, o presidente, quem quer que ocupe esse cargo, ele ou ela, precisam ser sponsors disso, patrocinadores mesmo. Porque é só assim que a gente vai conseguir mostrar a importância e junto com essas lideranças, construir também outros dados, porque eles também vão ser uma fonte das necessidades, né? RH não pode partir do princípio que é ele que sabe de tudo. Na verdade, o RH, ele tem mais que agir como um detetive e muitas vezes o outro lado vai trazer tipo, informações que seriam importantes para aquela área, né? Você vai falar, muitas vezes o gestor te traz isso, né? Exato. Então, ficar muito atento a isso, ter paciência, porque implantar qualquer processo não é fácil, você vai encontrar resistências, esteja preparada para elas, você vai errar. Então, assim, comece a envolver as pessoas quando você se sentir seguro sobre as análises que você está trazendo, porque senão pode ser bastante frustrante. Eu falo isso por experiência própria, eu já tomei muita porrada para aprender como é que é o jeito. E se uma coisa que o RH... que quem trabalha com RH sabe, é que o nosso trabalho é um trabalho constante de provação. E aí não é provação no sentido de que nós estamos passando por provação, mas é que nós temos que sempre provar às pessoas a importância de um RH. Para a pessoa mais inteirada do assunto, você tem que tá sempre vendendo o RH, essa é a verdade. E com dados não é diferente. A diferença é que maioria das empresas e das pessoas que estão à frente delas já tem internamente estabelecida a importância dos dados, porque já usam isso para o negócio. Eu acho que é um dos projetos, né, mais fáceis até de vender para a diretoria por conta de números, né? E é aí que tá a dificuldade também, porque é o que a Mari trouxe muito bem. A gente consegue olhar números, mas nem tudo a gente vai conseguir medir, não, né? E não significa que isso também não é importante. No final, estamos lidando com pessoas. Sim. E tem uma pegadinha. É mais fácil porque entendem mais a importância e não é. Te digo por quê. Porque existem muitas outras ferramentas de coleta de dados, por exemplo, pesquisa de clima ou termômetro, coisas que você faz recorrente, que às vezes esse líder não entende
que é importante para extrair os dados para prover análises ligadas à pessoa. Então, assim, né? Vai achando que não vai ser fácil, que eu acho que é melhor, entendeu? Mas eu particularmente gosto muito de dados, isso eu trabalho muito com isso no meu dia a dia, em todos os trabalhos que eu passei, eu sempre sou a pessoa do. Eu aprendi muito cedo que para você comprovar uma visão, você tem que estar embasado em dados. Eu aprendi isso nem trabalhando. Na faculdade, a gente. Sou psicóloga, assim como a Gabi, e a gente acaba também tendo uma formação muito voltada à pesquisa, pelo menos nas universidades pelas quais a gente passou. Então, acho que desde ali a gente já sabia a importância de você comprovar empiricamente uma hipótese, uma análise. Então, eu diria isso. Tenha paciência, comece pelo começo. Não adianta sair fazendo pesquisa de clima. Eu sei que muita gente gosta, é uma ferramenta maravilhosa. Eu sou a embaixadora da pesquisa de clima. Mas vai com calma. Começa no turnover. Começa entendendo o que é. Perfeito, perfeito. Só pra gente finalizar, então, acho que um outro ponto importante também tenha parceiros, né, para fazer o People Analytics. Desde uma pessoa de BI, desde uma pessoa de Data Science, uma pessoa com uma visão de negócio acaba sendo muito importante. Eu acho que trabalhar com People Analytics, ele pode estar dentro do RH, mas na verdade a gente tem que ter ali uma equipe a mais diversa possível. Sim, e sabe, uma equipe que muitas pessoas acham que não, mas às vezes é de mais fácil acesso, você tem mais recorrentemente dentro das empresas do que Data Science, que pode ajudar muito, marketing. Verdade. Marketing já trabalha com estratégias de pesquisa voltadas ao público, de maneira geral. Então, eles têm muito conhecimento que você pode incorporar também dentro do People Analytics. Perfeito. Sim. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mas antes gostaria de agradecer imensamente. Volta. Não? Você está indo? Você riu? Por quê? O que eu falei? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas acho que, primeiro de tudo, gostaria muito de agradecer a Mari por esse bate-papo, por essa conversa tão rica, tão importante o People Analytics, que é algo que está muito em alta, que todo mundo está tentando entender, mas principalmente de ter esse bate-papo aqui com você, sair ali do dia a dia que a gente tem muito com os nossos clientes, mas também fazer esse conteúdo, trazer todo o seu conhecimento que é tão rico, principalmente em People Analytics e muitos outros, mas principalmente em People Analytics, né? Eu brinco, falo que aqui na Mova, a Mari me complementa, principalmente em números. Tudo que eu trago, ela fala, mas e os números? Como que a gente vai trazer números para os nossos clientes? Então, queria te agradecer imensamente por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Imagina, Gabi, eu que agradeço. Você sabe que eu adoro falar desse tema. E se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidades, manda pra gente. Vamos adorar responder. E é isso, muito obrigada. E ajudá-los sempre. Então, lembre-se, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e vamos juntos humanizar as relações de trabalho. É isso aí. Eu sou a Gabi Navarro e hoje estou aqui com a Mari Martinez, que é minha parceira. E hoje estou aqui com a Mari Martinez, que é Vou voltar, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Navarro, da Mova RH, e hoje eu estou aqui com a Mari Martinez. Vai no teu coração. Vai. Você desengasgou, foi só pra você.